Todas as manhãs, quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter um pedido muito especial. O pedido para que Deus nos restaure, para que nos quebre e nos restaure, nos faça novas criaturas. A letra dessa música fala sobre isso, da necessidade que nós temos de sermos restaurados pelo Senhor. Cante como se fosse uma oração, pedindo a Deus a misericórdia para que Ele restaure você, transforme. Que o velho homem possa ser deixado de lado, que o coração de pedra seja transformado em um coração de carne, segundo o coração de Deus. Mas vamos cantar, vamos louvar, vamos implorar ao nosso Deus para sermos restaurados e recebermos o batismo do Espírito Santo que tanto nós clamamos. Para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda a honra e glória
Uma boa noite. Queremos mais uma vez dar as boas-vindas aos irmãos, aos nossos queridos amigos que nos visitam nessa noite. Como você passou o seu dia hoje? Com calor? O verão já veio dar as caras em pleno inverno, mas que o calor do Santo Espírito possa estar em nossos corações nesta noite. Nós vamos louvar mais uma vez com esse bonito louvor que já está preparando o nosso coração para recebermos a mensagem pregada nesta noite, com o hino Infinita Graça, número 192 dos nossos hinários, também será projetado. Infinita Graça, vamos louvar o nome de Deus. Infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o teu louvor. Ajoelhados, vamos buscar a nosso Deus em oração. Senhor Todo-Poderoso, Pai Eterno, louvado, exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela linda oportunidade que nos dá, o privilégio de estarmos na Tua casa de oração. Obrigado pela proteção que nos concedeu hoje, neste dia, em nossas atividades. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que muitas vezes nem sabemos que o Senhor nos concedeu. Aqui estamos ajoelhados na presença de um Deus, que é o nosso Criador, mantenedor e também Redentor. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça que é infinita, como cantamos. Ó Deus, oramos também nesta noite, pelos nossos amigos que nos visitam, que possam sair daqui com os corações repletos do Teu amor e da Tua graça, e com a esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A cada irmão, cada amigo que está aqui também, membro de nossa igreja, que o Senhor conceda uma bênção especial. Toma também nesta noite, mais uma vez, o pastor Reginaldo, que trará a mensagem vinda dos altos céus. Que o Teu Santo Espírito mais uma vez utilize como instrumento em Tuas mãos, e que essa mensagem possa entrar fundo em nosso coração,
nos transforme e que possamos praticar em nossa vida diária aquilo que Tu pede para nós, Senhor. Também agradecemos pelo nosso trabalho, pelas atividades que podemos exercer, por tudo que o Senhor nos concede. Agora vamos devolver através dos dízimos e Te ofertar com gratidão, Senhor. Que tudo que for arrecadado nesta noite possa servir para levar a Tua mensagem aos lugares que mente alguma possa imaginar, mas que pessoas estão carentes da Tua palavra, Senhor. Entregamos esse culto em Tuas mãos. Pedimos, mas muito mais, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por esse momento de louvor e adoração. Boa noite a todos vocês. Quero saudar cada irmão que aqui veio, cada amigo que está aqui essa noite. Que a paz de Jesus possa encher seu coração com o Evangelho, com a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5. Abram a Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 1. Aqui está um tema bastante oportuno para a nossa compreensão acerca da salvação. Paulo, através da compreensão e da revelação de Deus, ele pôde mostrar de maneira clara o poder do Evangelho
para salvar pessoas. Além disso, ele tenta mostrar neste ensino da justiça pela fé que a compreensão clara desse tema traz paz ao crente. Então Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muito equívoco na compreensão desse tema, que trata acerca da justificação pela fé. Vocês têm uma ideia, uma escritora norte-americana, Ellen G. White, que escreveu mais de 100.000 páginas acerca de vida cristã. Ela deu muita ênfase acerca da vida cristã, enfatizando aspectos de educação, família, e também o aspecto soteriológico, que é a salvação. Então ela escreveu em 1889. Ela fez uma declaração que nos impressiona. Ela disse: a mensagem da justificação pela fé é a mensagem de Deus. Não há um em 100 que compreenda esta verdade bíblica sobre esse tema, tão necessário para o nosso bem-estar e presente eterno. Então veja bem a sua colocação. Não há um em 100 que compreenda essa verdade. Talvez na proporção de 1 em 200, talvez 1 em 500, mas 1 em 100 não. Que possa compreender, entender essa verdade tão importante para a nossa salvação. A falta de entendimento dessa verdade traz insegurança para o ser humano. Além disso, não pode trazer paz. Não pode trazer esperança. Quando nós temos uma visão equivocada acerca da justiça pela fé. Por isso que Paulo diz aqui, essa verdade, ela tem que trazer paz ao coração. Agora, Paulo diz lá em Romanos 1,16 que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeira coisa, para que eu possa entender a verdade da justiça pela fé, eu primeiro tenho que entender o que é pecado. Há alguns teólogos que dizem que se você não entender o que é pecado, você não pode entender o que é salvação. Tá certo? Primeiro, alguns têm uma compreensão de pecado apenas no aspecto de atos. Agora veja o que Paulo ensina em Romanos capítulo 6. Aqui Paulo traz uma compreensão ainda mais profunda. Vamos ao capítulo 7, a partir do verso 7. Aqui ele procura mostrar o entendimento acerca do pecado, da natureza do pecado. Romanos capítulo 7, vejam o verso 7 e o 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que Paulo realmente quer nos ensinar acerca desse texto? Para compreendermos qual é a natureza do pecado. Vejam que Paulo aqui faz uma alusão a um mandamento da lei de Deus. Tá certo? Ele tem um objetivo aqui, claro, nisso. No verso 7, ele faz uma alusão a um mandamento da lei de Deus. Que mandamento é esse? O 10º mandamento, que trata acerca da cobiça. Eu fico pensando, se Paulo tivesse feito alusão a um outro mandamento da lei de Deus, imagina se Paulo tivesse falado aqui, eu não teria conhecido a mensagem do sábado, né? Se a lei não dissera, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se ele tivesse usado esse mandamento, seria um argumento muito importante para nós, adventistas do sétimo dia. Mas Paulo usou o 10º mandamento, porque ele tinha uma intenção clara nisso. Por quê? A cobiça é algo que originado aonde? Na mente. É interior.
Certo? Depois da cobiça surgem todos os outros pecados. Então a raiz do pecado está na cobiça. E a cobiça está aqui, em nosso interior, dentro de nós, na mente. Então quando Paulo faz uma alusão a esse mandamento, Paulo tinha a intenção de clarear este assunto acerca do pecado. Para entendermos que a questão do pecado aqui é uma questão inerente no ser humano. Para o apóstolo Paulo, o pecado não é apenas atos. Para Paulo, o pecado é um poder inerente, intrínseco em nós. O pecado é tão natural no ser humano como o ar que ele respira. É assim. Então Paulo entendeu muito bem isso. Então ele quis explicar a natureza hedionda do pecado. É como se fosse um poder antagônico à lei de Deus. Então é necessário que haja um poder de fora para dentro, para que possamos ter realmente alternativa de se livrar dessa natureza, desse poder que destrói, que traz sofrimento. Então, assim Paulo procura mostrar que o pecado é algo que está dentro de nós. É interior. Tá certo? Tem um livro chamado Caminho a Cristo, um livro muito importante que trata sobre vida cristã, sobre cristianismo. E a escritora ali diz o seguinte: não é a questão da cultura, não é a questão da vontade, não é a questão da determinação, tudo isso tem seu valor. Você pode desejar não pecar, você pode desejar fazer o bem, tudo isso tem valor. Mas ela diz claramente, são impotentes a cultura, a determinação, a vontade. Ela diz, tudo isso são impotentes para avivar as faculdades amortecidas pelo pecado. Então ela diz, é necessário que haja um poder de fora para dentro. Esse poder é bem claro, ela diz, é um milagre. É Cristo Jesus, a sua graça. Numa outra alternativa. Mas o apóstolo Paulo, ele não para aqui. Eu acho interessante quando ele, de uma forma mais profunda, nos mostrando a essência do que é a justiça pela fé, de como podemos ser alcançados e salvos por essa verdade soteriológica. No livro de Colossenses, abra sua Bíblia. No livro de Colossenses, no capítulo 1, aqui Paulo começa exaltando a divindade de Cristo, falando de que Jesus Cristo, ele é Deus, e isso é a garantia da nossa salvação. A nossa salvação consiste no fato de que Cristo é Deus. Aqui é um aspecto teológico importante. A nossa única garantia de salvação está no fato de que Cristo é Deus, igual ao Pai. Mesmo o fato de Jesus ter se tornado homem aqui, não perdeu nenhum atributo da divindade. Paulo, de uma forma muito clara, ele diz, em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é a garantia da minha salvação, é o fato de que Cristo é Deus. Porque nenhuma criatura poderia nos dar essa garantia. Só um Deus. Isso é Jesus. Então aqui, em Colossenses capítulo 1, nos versos 13 em diante, ele começa. Ele nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Agora ele começa a exaltar a Cristo, a sua divindade. Ele diz, este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Jesus Cristo é Deus, é o homem Deus, é o Deus homem. Alguns tentam explicar, como é que eu posso compreender essa natureza de Deus dentro do contexto do mistério da encarnação, ou o mistério da piedade? É impossível.
humanamente falando, é impossível compreender isso. Isso é um milagre. O Deus homem, o homem Deus. Como Jesus se tornou homem aqui, sem perder nenhum atributo da divindade. Essa compreensão não cabe a nós, não é humana, é divina. Mas ele continua exaltando aqui a sua divindade. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno. E agora Paulo começa a mostrar a maneira miraculosa, poderosa do Evangelho através da sua graça e justiça. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então Paulo entendia muito bem a natureza pecaminosa do ser humano. Sem a obra do Espírito Santo, ninguém pode aceitar Jesus como seu salvador pessoal. É o Espírito Santo que nos faz entender a nossa pecaminosidade e a nossa dependência total de Cristo. É a obra do Espírito Santo. E aqui, quando nós compreendemos isso, entendemos a nossa natureza pecaminosa, nós entendemos a nossa total necessidade de Cristo Jesus para sermos salvos. Jesus Cristo é a nossa única suficiência para a nossa salvação. Louvado seja Deus por isso. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que você possa fazer. Alguns, às vezes, têm uma compreensão equivocada disso. Porque eles não conseguem entender da oferta, do presente. É difícil entender isso. Você tem uma oferta muito grande, é difícil entender. Como é que eu posso receber algo de presente? Lembro de um teólogo, John Stott, é um teólogo norte-americano que escreveu muito acerca do Evangelho, autor de um livro muito importante que fala sobre a cruz de Cristo. Em alguns aspectos desse livro, ele chega a dizer que quando você tenta ensinar a justificação pela fé na igreja, que você não deixa que alguém não fique incomodado com essa verdade, é porque você não ensinou a justificação pela fé. Entenda bem. Quando você tenta falar da justiça pela fé, justiça imputada, que alguém não se sinta incomodado, é porque você não pregou. Porque geralmente quando se fala de justiça pela fé, alguns saem incomodados. Por que isso? Pelo egoísmo, pelo orgulho. O ser humano não consegue entender o fato de que a salvação para ele é um presente. É uma bênção. É algo de graça. Eu não tenho que fazer nada para conquistar. É um presente que Deus me dá. Eu preciso aceitar isso. E quando o ser humano começa a pensar que ele não consegue dar um passo em direção à salvação, ele não quer aceitar. Alguns não conseguem aceitar isso. Senhor, será possível que eu não consigo dar um passo? Pelo menos um passo eu não consigo dar? Não dá. Não dá. E veja o que Paulo diz aqui. Paulo fala de que esse amor, essa misericórdia de Deus, essa graça salvadora, nos alcança. E ele nos alcançou de forma incondicional. Esse é o amor de Cristo. É um amor que nos governa, que nos constrange. Ele nos amou primeiro. Isso é a graça do Evangelho. Eu não tive que fazer nada. Jesus já me amou. Amor de graça. É assim que ele te ama. Enquanto você está preocupado com seus pecados, talvez alguns estão ali com a consciência culpada, achando que não é aceito por Deus, o Evangelho está nos ensinando que Jesus nos amou primeiro. O seu amor é incondicional. Não há nada que eu possa fazer para que esse amor aumente mais, ou que ele possa diminuir. Não há nada que eu possa fazer. Ele já me ama de graça, é um presente. Então Paulo diz aqui, que através desse amor, através do mistério da encarnação, do seu sangue na cruz, ele pôde me reconciliar com Deus. Ele pôde me dar uma nova oportunidade de eu ser uma nova pessoa, pelo poder da graça. É a manifestação da graça de Deus. Mas quando ele, no verso 22, a partir do verso 21,
ele vem mostrando a natureza hedionda do pecado no ser humano, quando ele diz que erais estranhos, eram inimigos do entendimento. É assim a natureza do ser humano. Ele é estranho, ele é inimigo da verdade, ele anda contrário à verdade. É assim a sua natureza, ela é inerente no ser humano. É inerente. É necessário um poder de fora. Então, Paulo diz aqui, ele nos reconciliou pela sua graça, ainda nós estranhos. Lá em Efésios, Paulo diz, ele em nossos delitos e pecados. Ele nos amou, nos aceita em nossos delitos e pecados. Mas aí, no verso 22, ele, de uma forma bem profunda e clara, ele mostra a grandeza do que é a sua justiça. É a justiça imputada, acreditada ao meu favor e ao seu favor. Nós chamamos isso de justiça substitutiva. A justiça de Cristo, que é perfeita, substitui a minha, substitui a sua. Porque não temos nada a apresentar. A grande questão hoje é pensar, o que eu posso fazer para ser aceito diante de Deus? É muito natural eu pensar naquilo que eu posso fazer. Nas minhas atitudes, na minha conduta, tá certo? No meu comportamento. É bem verdade que quando se fala de justiça pela fé, nós temos que entender que isto é a essência do Evangelho. E agora Paulo diz aqui, ele vos reconciliou. Note bem, verso 22. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Veja a ênfase que Paulo dá aqui. Santos, santos, inculpáveis, inculpáveis, irrepreensíveis. Louvado seja Deus por isso. Nós temos que glorificar a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, de encher o nosso coração de esperança, de vitória sobre o pecado, sobre a tentação. Nós entramos na igreja com a certeza de que somos aceitos por Ele. Somos aceitos por Ele. A grande questão é pensar, como eu sou salvo e como é a consequência dessa salvação? Aí é outro aspecto da salvação. É outro aspecto. Aí é o processo da santificação, que caminha junto com a justificação. Não dá para separar. Muitas das vezes queremos explicar o significado de ser salvo, a essência, a evidência da salvação, e às vezes confundimos a mensagem de justificação pela fé. A justiça pela fé é um ato divino, é um ato de Deus no ser humano. Então ele diz aqui, pela sua morte, ele me considera uma pessoa inculpável. Glória a Deus por isso. Você imagina a quantidade de pecado que temos? O pecado é natural no ser humano. É tão natural. E agora Paulo diz aqui, mediante a sua morte, ele pode nos apresentar diante do Pai santos, santos. E ainda inculpáveis, inculpáveis. E ainda irrepreensíveis, irrepreensíveis. Como é que eu sou aceito diante do Pai, diante de Deus? Inculpável, irrepreensível. É a justiça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Como é que esse processo acontece? Veja bem, o indivíduo aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Ele começa a entender a palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho produz nele essa vontade pela operação do Espírito Santo. Tá certo? Esse desejo de ser salvo é produzido pelo Espírito Santo quando ele passa a conhecer o Evangelho, a verdade. É por isso que Paulo diz, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Então o indivíduo começa a compreender essa verdade, começa a nascer nele o desejo da salvação. Tá certo? Aí ele de repente, convicto com essa verdade, que é algo que espiritual, esse discernimento é via Espírito Santo, ele deseja aceitar Jesus, ele confessa Jesus publicamente como seu Salvador e entrega a sua vida numa decisão de servi-lo, num compromisso de servi-lo. Aí ele toma uma decisão linda, se batiza. No momento que ele se batiza, é implantado nele uma nova natureza. Aí tem aquela questão, como é que é o processo agora dessa salvação? Essa sequência.
essa santificação que vem através de um andar contínuo com Jesus. Mesmo ele saindo do tanque batismal, ele sai com a sua natureza pecaminosa ainda, que permanece nele. Mas ele sai com uma nova natureza, movido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele passa a ter uma natureza espiritual, que ele agora precisa alimentá-la cada dia, numa vida de relacionamento com Deus, numa vida de comunhão, para que ele possa ser um vencedor, um crente vencedor. Essa natureza pecaminosa continua nele. Em nenhum momento vamos viver aqui na terra um estágio de perfeição absoluta, isso não é bíblico. Alguns pregam um estágio de perfeição, como se o ser humano fosse viver aqui, em algum momento, num estágio sem cometer nenhum pecado. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível se tornará o quê? Incorruptível. Um piscar de olhos. Esse é o momento da glorificação que vai acontecer por ocasião da volta de Cristo. Tá certo? Glorificados, corpos glorificados. Mas enquanto vivemos aqui, temos duas naturezas. Uma natureza carnal, essa que Paulo ensina em Romanos, que ela é inerente. Uma natureza espiritual, porque ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Ele crê em Jesus, crê na operação da graça de Deus, na manifestação do poder do Espírito Santo na vida dele. Aí ele passa a viver uma vida nova, uma experiência de santificação, até que Cristo volte. Tá certo? Mas esse aspecto da justiça pela fé é um ato divino. Não há nada que o ser humano faça para receber isso. Essa é a manifestação da justiça substitutiva. Eu fico pensando assim, quando Deus, o Pai, olha para mim, olha para você, ele vê uma vida cheia de pecado. É assim. Ele vê um crente lutando para tirar os pensamentos não santificados. Ele vê um crente lutando para tirar a cobiça, o orgulho, o egocentrismo do coração, tirar a vaidade, tirar o mundanismo, os desejos mundanos. Ele vê alguém que está lutando para ter uma vida de renúncia, de entrega. Mas aí ele vê que esse que está lutando com a vida de pecado aceitou Jesus como seu salvador pessoal. E quando ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal, é creditado na vida dele essa justiça que chamamos justiça imputada. Imputada. Ou podemos chamar de justiça substitutiva. É a justiça de Cristo que substitui a minha, substitui a sua, porque não temos nada a apresentar. E assim somos considerados pelo Pai como se nunca houvéssemos pecado. Glória a Deus por isso. É por isso que Paulo diz aqui, somos considerados inculpáveis, irrepreensíveis, santos. Somos aceitos por Deus. Esse evangelho traz esperança. Esse é o evangelho que traz alegria, que traz vitória sobre o pecado. Né? E nós temos que ter essa compreensão, essa certeza. Eu gosto também de Tiago. Tiago também entendeu isso. Vamos para Judas, melhor. Judas é aqui. São poucos versos de Judas aqui, antes do Apocalipse. Mas ele conclui esses poucos versos colocando uma verdade maravilhosa para cada um de nós. Que abra a sua Bíblia. Judas, veja o verso 24. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Ele usa uma palavra que Paulo não usou. Paulo usou a palavra inculpável, sem culpa. Sem culpa. Usou a palavra irrepreensível. Mas aqui ele usa uma palavra que Paulo não usou. Eu também gosto disso. Quando ele diz aqui, esse Deus poderoso, que ele tem poder para te guardar de cair, de tropeçar. Ele pode te apresentar com exultação
Ele usa a palavra imaculados. Que coisa, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Como é que você pode ser aceito por Deus como uma pessoa imaculada, limpa, pura? Ele diz aqui, imaculados diante da sua glória. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por essa verdade. Como que um ser humano pecador, que tem uma tendência pecaminosa, tem uma natureza pecaminosa, pode ser apresentado diante de Deus, imaculado diante da sua glória? Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que salva, é o Evangelho que restaura, é o Evangelho de poder. Nós temos que entender isso. Entender que o meu pecado ele é natural, é a minha natureza, mas eu sou salvo e alcançado pela maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça que opera na minha vida, o poder para viver uma vida de obediência, uma vida santificada, uma vida de crescimento na graça. O grande desafio para o crente é se manter firmes, olhando para Jesus. A grande derrota do crente é olhar para ele mesmo. Quando ele olha para ele mesmo, ele não vê condição, não vê chance, não vê alternativa. Mas quando ele olha para Jesus, ele não pode cair na desesperança de achar que está perdido. Porque enquanto temos vida, há graça para a nossa salvação. Paulo tem apresentado esse evangelho de forma clara. Eu louvo a Deus porque Deus não nos deixou à mercê da sorte. A Bíblia revela de forma clara acerca do poder da salvação em Cristo Jesus. Esse é o momento de fazermos agora uma análise, uma reflexão. Qual tem sido o meu obstáculo para que eu seja um cristão vitorioso? Qual tem sido a minha barreira? O que tem me separado de Cristo? Pense numa coisa, o problema do pecado não é a grandeza da transgressão. Às vezes somos ali presos nisso, né? Somos muito rápidos e ligeiros em olhar para o ser humano e tentar ver nele atos exteriores errados e pecaminosos. Ou então tentar ver a grandeza do ato da pessoa. O problema do pecado não é a grandeza da transgressão, mas é aquilo que discorda da vontade de Deus no mínimo particular. Esse é o perigo. Nosso problema não é a grandeza do ato, são a discordância da vontade de Deus no mínimo particular. Coisas pequenas que discordamos de Deus ou andamos contrário a Ele com a nossa vontade. Qual é o meu desafio hoje? É permanecer em Cristo Jesus. É olhar para Jesus como autor e consumador da minha fé. É entender que Paulo nos afirma em Romanos capítulo 8. Aqui está uma mensagem que traz esperança para você que está aqui essa noite. Você com certeza poderá sair daqui hoje certos de que você tem, pela graça, o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Além do perdão, Ele também nos dá a dádiva do arrependimento e nos dá a dádiva do crescimento também. Então, quando Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 8, isso aqui enche meu coração de esperança, de certeza, de que Jesus ainda, nessa oportunidade, me dá a chance de ser salvo, a chance de ser uma nova pessoa. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Isso é a beleza do Evangelho. Por mais que você se sinta angustiado, por mais que o pecado seja, para alguns, o pecado é como se fosse uma montanha, né? Está diante de nós. Mas para resolver o problema do pecado é simples, se resolve com confissão. É confessando os pecados a Cristo, abrindo o coração a Ele. Quando a gente confessa, é assim que se resolve o problema de pecado. Não tem outra maneira de resolver, é só com confissão. Se confessa a Cristo e crendo através da sua graça que somos aceitos por Ele
como um ser humano inculpável, como um ser humano imaculado pela sua justiça, isso vai trazer para mim e para você vitória em nossa experiência cristã cada dia. E essa vitória nos proporciona uma experiência de santificação, uma vida que resulta na obediência, resulta numa experiência espiritual com Cristo e assim numa preparação até que Ele volte. Louvado seja Deus por isso. Por esta certeza que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que não é a oportunidade de você hoje abrir o seu coração a Deus e pedir, permitir que Ele opere na tua vida essa graça maravilhosa? Nós vamos ouvir uma música. E vamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa oportunidade. Senhor, que a tua graça me limpe totalmente, cure os meus pecados, me lave completamente. Que o sangue de Cristo me purifique completamente. Que eu saia daqui na esperança de que pela tua graça eu serei um crente vitorioso. Pela graça de Cristo. Não há sabedoria humana para isso. Não há estratégia humana para resolver o problema do pecado. Não há. Não há filosofia, não há sabedoria humana. Nossa única suficiência está na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus por isso. Amém. Tudo que eu preciso é estar perto de ti. Tudo que eu mais quero é tua paz em mim. Mas o meu orgulho me faz desviar meu olhar. Como te ver com os olhos da fé? Vem me ensinar, eu estou aos teus pés. Não quero mais negar. Não quero mais andar sem tua mão a me guiar. Nada melhor do que me entregar. Por isso aqui estou. Sou teu e só tu és meu. Toma minha vida, restaura o que eu destruí. Os castelos de areia que o mar derrubou. Nasce um novo dia e eu sei, não sou mais igual. Deixo os velhos anseios pra trás.
teu e só tu és meu. Me rendo a ti, pois tu és o melhor pra mim. Por isso aqui estou, sou teu e só tu és meu. Quero dar a oportunidade nesse momento de orar com você. Há algum amigo nessa noite que de repente gostaria que eu orasse por você, intercedendo, pedindo que a graça de Cristo opere na tua vida de forma maravilhosa, poderosa. Será que não há alguém aqui nessa noite que gostaria de clamar por essa graça poderosa? Lembre-se de uma coisa: o ser humano não consegue tirar o pecado da sua vida. O pecado só é expulso da vida quando Jesus entra. Quando Jesus entra, aí o pecado sai da vida. É assim. É difícil permanecer no pecado e andar na presença de Cristo. Nunca esqueça isso. Os discípulos caminhando para Cafarnaum com Jesus estavam lá, caminhando, e eles queriam discutir um assunto tão feio. Eles queriam discutir quem era o maior no reino dos céus. Lembram disso? Jesus caminhando com eles para Cafarnaum e eles lá. Deixa Jesus ir lá na frente. Vamos discutir aqui um assunto que ele não pode ouvir. Eles estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Aí quando Jesus olhou, eles estavam lá atrás. Aí Jesus chega e pergunta para eles: o que é que vocês estavam discutindo lá atrás, na estrada? Eles, diz a palavra de Deus, que eles guardaram silêncio. É difícil pecar na presença de Jesus. Eu não consigo tirar o pecado da minha vida, mas o pecado é expulso quando Jesus entra. Será que não é uma oportunidade nessa noite de abrirmos o nosso coração e permitir que essa graça de Cristo opere? Você tem esse desejo? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Que a graça de Cristo opere na minha vida e na tua vida também. Mas se há algum amigo que está aqui visitando, que deseja estar aqui bem perto, para que eu ore por você, para que esta graça opere na tua vida de forma miraculosa, venha, eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que a graça de Cristo opere de forma poderosa, miraculosa, transformadora em nossa vida. É a nossa única suficiência, está em Cristo Jesus. Nosso desejo é de ser salvo dos nossos pecados. E Cristo Jesus tem o remédio, tem a solução. Louvado seja Deus por isso. Que Ele opere miraculosamente em nossa vida. Há mais alguém que deseja? Há algum amigo aqui que queira: Senhor, opera essa graça na minha vida. Opera. Faz que essa graça opere na minha vida de forma poderosa, miraculosa. Vamos abrir o nosso coração a Deus. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por tua maravilhosa graça, pelo teu amor incomensurável. É um amor descomunal. Não conseguimos entender, Senhor, a profundidade desse amor, porque somos aceitos de forma incondicional, Senhor.
Tu nunca exigiu condições para nos amar, porque é o teu caráter amar. Nós te louvamos por isso. Estamos aqui nessa hora porque necessitamos deste poder miraculoso. É a tua graça salvadora, que ela opere em nós aqui de forma transformadora. Que possamos viver uma vida de crescimento, de obediência à tua vontade, manifestada pela operação do poder do Espírito Santo em nossa vida. Nos alcance agora, Senhor. Toca o nosso coração, tira da nossa mente os pensamentos não santificados, o pecado acariciado, tudo aquilo que impede uma vida de crescimento na graça. Afasta as barreiras, todos os obstáculos. Confiamos nos méritos de Cristo Jesus. Confiamos na sua justiça perfeita. Querido Deus, abençoe cada irmão que aqui veio. Que ele saia daqui hoje tendo a certeza da vitória sobre o pecado e a tentação em Cristo Jesus. Que ninguém saia daqui hoje desesperançado, porque o teu evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Mas, Senhor, queremos uma bênção também para esses irmãos que estão aqui, que desejaram, mostraram a Ti o desejo de ser alcançado de forma poderosa, miraculosa. Toca nesses irmãos. Há amigos aqui que estão aqui essa noite, Senhor. Que eles saiam daqui certos de que o perdão é uma dádiva. E que o arrependimento é uma dádiva do céu, como o crescimento também. Que eles sejam alcançados e que possamos viver como cristãos, conforme a Tua palavra, cheios de paz. Porque a Tua justiça produz paz ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por esses momentos de louvor e adoração e glorificação da pessoa de Cristo Jesus. Que Tu possa nos levar aos nossos lares, certos da Tua proteção. Cuide da nossa vida, do nosso trabalho, nossas atividades. Esteja conosco, Senhor. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradecemos a presença do pastor Reginaldo, enquanto ele se dirige até a porta para despedir os irmãos. Lembramos que toda amanhã, às 5h30 da manhã, nós temos nossas 40 madrugadas. Amanhã teremos o 16º dia e você é convidado a estar conosco, se você ainda não veio, para termos esses primeiras horas com Cristo Jesus e termos paz com Deus durante todo o dia. Para quem não pode vir nas manhãs, quarta-feira teremos o nosso culto de oração. Nós estamos discutindo o livro Conduta Sexual. Tenham todos uma boa noite. Que Deus os abençoe.